Bom, sob a perspectiva da governança compartilhada, articulada pela Câmara Municipal de Londrina, Sociedade Civil, Prefeitura de Londrina, empresas, concessionárias, cidade de Londrina, pessoas de Londrina, que encontra-se no site www.ecometropole.com, nós vamos então abordar o que nós chamamos de a Praia de Londrina. A praia fluvial, abaixo da captação da Sanepar, no rio Tibagi. Esse é o nosso rio Tibagi. Aqui nós temos o rio Três Bocas. Ele deságua no Tibagi. Aqui temos uma grande mata ainda, chamada Mata do Cici. Aqui está a foz do Apertados, Ribeirão Apertados, que nasce em Arapongas. Deságua no Tibagi. Aqui, nesse ponto, está a captação Tibagi. Três Bocas, que pega o Ribeirão Cambezinho, um cafezal que vem de Cambé, Rolândia, Arapongas e uma parte de Apucarana e grande parte de Londrina, deságua nessa parte da curva, né? Nesse ponto do rio Tibagi, esse ponto é exatamente o ponto mais largo de todo o Tibagi, tem 1 quilômetro de largura. Essa ilha tem 1 quilômetro, um pouquinho também, 1,2 km, ponta a ponta. Está proposto a criação do Parque Tibagi, da foz do rio Três Bocas, essa faixa toda aqui. Aqui tem um morro, aqui tem uma cachoeira bonita aqui no rio, e tudo isso aqui, essa área enorme, incluindo essa aqui que é a ilha de Londrina, então seria o Parque Tibagi. Até aqui a captação, nesse ponto está a captação, então toda essa parte, aqui por exemplo banhos, corredeiras, boia-cross, aqui já poderia comportar até barco, jet ski e tudo mais nessa área plana. Então é uma área de excelência para Londrina, que comporta muita gente. Agora, olha só, um detalhe dessa área. Aqui tem umas áreas que são as corredeiras mais fortes, né? Agora nós temos uma situação nova do rio. Então, essa área tem um potencial turístico então fantástico. Esse potencial turístico, ele fica maior quando reforçado, quando associado ao projeto pedagógico. Projeto pedagógico de compreensão, de valorização do rio e, coincidentemente, aliás, felizmente, nós temos o sistema Tibagi, que fica à margem da rodovia de acesso a esses pontos, né? Portanto, olha aqui Londrina, a rodovia de acesso aqui a essa região, que é a área de interesse turístico do Parque Tibagi, proposto por mim, ambientalista João das Águas, na qual foi feito um levantamento por parte da prefeitura, decretada de utilidade pública, mas enfim, em algum momento isso aqui tem que realmente virar o nosso grande parque, a nossa grande praia fluvial. Ela tem uma característica interessante, a captação está aqui, porque uma grande quantidade de pessoas aqui, primeiro que é uma área melhor a qualidade da água do que abaixo aqui. Porque o Três Bocas, ele tem as estações de tratamento de esgoto que são da bacia do Ribeirão Cambezinho, do Cafezal, além da poluição difusa de Cambé, de Rolândia, de Londrina. Então é um rio que em determinados momentos traz um volume gigantesco de poluição sobre o Tibagi, e então essa parte do Tibagi em direção a Jataizinho, ela fica muito mais contaminada do que essa parte que está acima da foz do Três Bocas. Então nesse trecho de maior potencial turístico, que é exatamente abaixo da captação Sanepar, inclusive para não afetar de forma nenhuma a captação, então todo esse trecho passa a ser a nossa área de grande interesse ambiental e turístico, o nosso grande parque de valorização, o Parque do Tibagi, o nosso parque educacional, inclusive pela facilidade com a Sanepar que está aqui. Essa área, então, são detalhes da área. E aí, então, o processo pedagógico das pessoas do turismo compreenderia e visitaria essas estruturas da Sanepar. Hoje existe uma orientação por parte da empresa no estado inteiro de fechar as suas estruturas para visitação escolar. Isso é um absurdo, chega a ser um crime desse ponto de vista educacional, considerando o impacto do saneamento positivo ou negativo e a necessidade de escolares conhecer as devidas realidades. Estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto são bens de utilidade pública, jamais tem essa possibilidade de ficarem fechados à visitação.
A empresa hoje tem essa orientação, a informação que nós temos é que é uma orientação para o Estado, e isso é um verdadeiro absurdo que tem que ser retomado. Não é por um custo a mais, por um processo a mais, por algum pequeno acidente que possa ter havido por uma falta de controle, que uma turma como essa, de 20 alunos, com 6 professores, cada professor cuidando do seu determinado grupo, de jovens educados e inteligentes que vão causar algum tipo de transtorno ao funcionamento de uma estação, de uma estrutura da Sanepar, inclusive em obras, porque é outra maneira fácil também de dizer está em obras. Obras convivem com vegetação, sim, no mundo inteiro. No caso de Londrina não pode ser diferente. Nós queremos, nesse processo novo de governança, nesse processo novo de busca da excelência, de desenvolvimento sustentável, nós precisamos rever todos esses conceitos, considerando que as conclusões serão positivas e transformadoras. Então, a gente vê que uma escola, para ter que contornar, passar por fora, aproveitando, lógico, para mostrar também a grandiosidade, a quantidade de tubos para o processo de expansão do Tibagi, que é uma obra de primeiríssima grandeza e muito importante para a cidade de Londrina. Mas essas crianças estão aí, esses jovens escolares, porque a empresa está fechada para visitação. Existe essa diretriz absurda que tem que ser revisto pelo MEC em Londrina imediatamente em todas as estruturas da Sanepar, da sua divisão aqui de planejamento no centro até a menor das estruturas, tem sempre o caráter pedagógico, tem que servir a sociedade na função original, mas tem que servir também no processo educacional. Isso é uma missão, é uma obrigação de uma empresa de saneamento. Então, consideramos que esse grande equívoco existia e que ele vai ser corrigido. Bom, então percebe-se essa grandeza desse ato. No Limoeiro, povoado próximo, então tem uma estação elevatória. Essa estação elevatória bombeia a água até esta estação de tratamento de água Tibagi. Tudo isso a mais da rodovia, então fica muito fácil, muito didático, indo as pessoas até a praia, especialmente o londrinense, até a nossa praia fluvial. Então você compreende o sistema de abastecimento de água de Londrina. Então aqui promove-se o turismo, infraestrutura para o turismo, bares e etc. começa a aparecer. Nós temos Pesca e Pague, então já é uma região com infraestrutura para o turismo, que é um viés importante para o desenvolvimento de Londrina. Então, aqui sobre o Rio Três Bocas, é importante lembrar, mostrar, o Rio Três Bocas também tem a sua qualidade afetada enormemente pela estação de tratamento sul, é uma situação que é sempre importante lembrar, mostrar, e já descrita anteriormente. Existe uma estação elevatória, uma caixa de passagem, na qual a água é bombeada do rio Tibagi, joga em um pequeno morro a cerca de 3 quilômetros da captação, e desse morro vai por gravidade até o Limoeiro, né, nesse ponto aí, aonde vai por bombeamento até a estação de tratamento que fica próximo ao aeroporto, à entrada do Termas de Londrina. Então, estação de tratamento, no Limoeiro recebe o bombeamento da água que chega da caixa elevada, que vai por gravidade até o Limoeiro, e então onde é bombeada para a estação Tibagi. Aqui é a captação, mais uma estrutura fechada, né, que não foi permitido à escola visitar. Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo. Nós vamos considerar como uma fase passada da empresa e não interessa a justificativa, senão a abertura plena e total, inclusive em obras. Qualquer uma outra alternativa não será aceita. Londrina não pode passar por isso. É uma alternativa que é incompatível com o conceito de cidade sustentável, com o conceito de ecometrópole. Bom, o interessante é que ao lado da Sanepar, exatamente nesse ponto das crianças existe uma área de lazer, e que não teria a menor justificativa também para haver proibição dessa área de lazer. Então normalmente o ônibus iria até um local como esse, ele tem que entrar porque é o único lugar onde ele pode manobrar. E as crianças então, para tomar um lanche durante alguns minutos, ficariam e devem ficar nessa área de lazer, onde já é possível contemplar a estação de tratamento e ali já falar muito sobre a captação de água, e ali então já se compreender. Então compreendeu o tratamento, a estação de bombeamento Limoeiro, a estação elevada
e a captação. Então aumenta o potencial turístico e pedagógico da rota da praia da captação, como nós estamos chamando. Olha só que local interessante. Na verdade, o funcionário não queria deixar ter acesso e nós então tivemos que praticamente forçar a entrada, porque não tinha a menor justificativa, considerando que não tinha a menor questão de segurança que possa afetar um local como esse. Então mostra, mais uma vez, que esse tipo de situação é absolutamente antagônica com a qualidade necessária da empresa no saneamento agora na Ecometrópole. Logo abaixo, né, o ponto, a nossa praia, nossa maravilha de praia, nossa maravilha, um verdadeiro achado para Londrina. Olha só, não afeta a captação, está acima do Rio Três Bocas com suas contínuas ou eventuais fontes de poluição, cabe um grande volume de pessoas, como a gente pode ver, e aqui então foi levada a primeira escola, onde nós brincamos e dizemos que inauguramos a nossa praia. Pela primeira vez então, um grande volume de pessoas foi curtir o Rio Tibagi, nesse espaço que tem condição aí, eu estimo, de caber 5, 10 mil pessoas nessa região toda dentro do rio, sem causar impactos no local de excelente qualidade de água. Olha só que maravilha, né? É muito prazer a gente que pensa nisso, que vem há tantos anos batalhando para essa valorização, você saber dos malefícios que foi a usina Mauá sobre o Rio Tibagi, mas também da possibilidade de benefícios na medida em que o rio, estando estabilizado, ele então dá mais segurança para o uso e ao próprio barrageamento também promove vários malefícios à vida no rio e até a qualidade da água em alguns casos, mas em outros aspectos da qualidade da água, como balneabilidade e o fato da água ficar sempre muito clara, ele aumenta então a atratividade do rio e deixa realmente a nossa praia espetacular. Nós ganhamos a praia e nós temos que usá-la muito bem, em parceria inclusive com a própria Sanepar, que deve desapropriar a área do Parque Tibagi e oferecer para Londrina nesse novo processo de gestão, na qual isso aí faz parte da pedagogia do esgoto, do tratamento da água, né, e do esgoto, por que não, na Ecometrópole. A excelência do saneamento, a excelência que será buscada em todos os campos da gestão da cidade, também na excelência do saneamento. Então esse é o desafio, como que a empresa encara tudo isso, parte para o desafio também da primeira região, em toda a sua área de atuação, na qual se buscará cidadania plena, na qual se contribuirá, se buscará um voluntariado, se buscará uma compreensão do saneamento com cuidados, que vai desde a limpeza da caixa d'água de toda a cidade nos períodos adequados até a diminuição do desperdício no caso de vazamentos de água que a população sabe detectar, monitoramento de galerias pluviais por parte da população para que a gente tenha zero contaminação por transbordamentos de esgoto. Ou seja, nós temos competência, sabemos o que é excelência de saneamento e queremos discutir com o Sanepar. Não uma medida ou outra, não. A excelência é um desafio para o governo, é um desafio para a Sanepar, é um desafio para Londrina. A excelência compreende todo o processo, a pedagogia, a compreensão, o bom uso, a plenitude, a excelência de monitoramento, de controle, de melhora da qualidade da água, de tratamento do esgoto, enfim, é um processo que tem curto, médio e longo prazo, ações para serem planejadas, mas que esse casamento precisa então acontecer rapidamente e a gente, ao mostrar essa problemática, exatamente para que possa ter essa parceria. Então esse mesmo documentário que aqui está sendo mostrado será exibido na Câmara de Vereadores de Londrina, na qual se mostra como era a cidade gerenciada na parte do saneamento até o início dessa discussão pedagógica, institucional, importantíssima para o Brasil, que é a implementação efetiva da primeira ecometrópole brasileira. Aí então a Sanepar readequando as suas estruturas, o seu olhar para estar à altura do que se exige a excelência do saneamento em determinada cidade, determinada região, no caso aqui a nossa região, Londrina e os municípios da sua região hidrográfica de Londrina. Esse é o desafio.
As algas é uma outra preocupação na qual pode afetar a qualidade da água, e também a Sanepar tem que aproveitar essa situação para informar como anda a qualidade da água no Rio Tibagi semanalmente, na medida em que ela fizer as análises que são corriqueiras no Rio Tibagi, na captação. Nós precisamos, a Sanepar, que abastece a cidade, dar tranquilidade de que essas algas, e aí vamos mostrar o problema da alga, olha só, a preocupação é que essas algas apareceram no Rio Tibagi exatamente naquele ponto da praia em pouco tempo, em cerca de 20 dias, há 20 dias antes dessas imagens aí não tinha alga, e aí a nossa preocupação é o quanto esta floração de algas vai se estender e a dificuldade que certamente existirá para o controle dessas algas, considerando que algas sempre existiram nos rios, especialmente o Rio Tibagi, e que é comum nos períodos de seca, na qual o rio ficava claro, transparente e com as cargas de nutrientes, nitrogênio, fósforo, seja das estações de tratamento, ligações irregulares de esgoto, poluição difusa, indústria e principalmente agrícola, é o nutriente, água clara e nutrientes a uma floração de algas. A situação então era controlável, por quê? E aí já vamos apresentando o diagnóstico da situação e o porquê da preocupação e porquê que a empresa tem que estar mais parceira e mais junto da população também nessa situação. É que com a chuva que ocorria no rio, o sobe e desce do rio, a turbidez do rio, então impedia a entrada da luz, e ao impedir a entrada da luz, o que acontece? As algas morriam, então haveria, olha só, a alga dentro d'água. São algas filamentosas aí, algas que formam cordões assim, né? Nós temos aquela alga que fica diluída sobre a massa hídrica, normalmente comum em represa, aquários e tudo mais, e essa alga filamentosa, então, que também tem impactos graves, e a sua proliferação e controle é a preocupação dessa denúncia, dessa situação, desse desafio, na verdade, da governança junto à Sanepar, junto ao governo do estado, na qual nós mostramos que o Ecometrópole, que todos nós vamos trabalhar, governo, sociedade, para implementar em Londrina, precisa ser estendido a todas as regiões, a todas as cidades da bacia do Rio Tibagi, como solução única e possível para realmente acabar com essa situação. Bom, essa é uma preocupação que está no contexto do saneamento, né, e que precisa de uma ação coletiva. O desafio, a conclusão é exatamente essa, né? Nós estamos nos novos tempos, na qual um cidadão, por exemplo, no meu caso, escreve no perfil do governador do estado, o governador Beto Richa, sobre a nossa preocupação das algas, a proliferação urgente das algas. E o governador, homem moderno e sintonizado com os novos tempos, então responde: João, já falei com os nossos técnicos sobre o problema, a relação entre a usina e o que está acontecendo no rio, e fui informado que essas notícias não procedem. O IAP já está monitorando a situação. Bom, na verdade não é bem essa situação, as notícias procedem, as imagens mostram, mas o governador talvez foi mal informado, mal orientado pelos seus assessores. O problema existe e nós temos que resolvê-lo. Está, portanto, colocado como precisamos atuar junto, sociedade, instituições, Câmara de Vereadores, empresas, para que a nossa bela cidade, a cidade do professor de cidade, possa encontrar as melhores soluções e sermos, de uma vez por todas, a primeira e a verdadeira ecometrópole brasileira. A cidade que vai servir de modelo para o desenvolvimento das cidades brasileiras. A cidade humana, a cidade inteligente, a cidade científica, a cidade com visão sistêmica, na qual tudo está interrelacionado. O esgoto, a vida, a qualidade da água, o rio, o lazer, a recreação, a pedagogia do sistema de saneamento, o monitoramento, a gestão compartilhada, a inteligência plena. A cidade que organiza suas instituições
e sobre a liderança da Câmara de Vereadores, da Prefeitura e da sociedade organizada, através dos comitês, através da divisão do município em 50 unidades de gestão, essa é uma proposta, 40 na área urbana e 10 na área rural, com a atuação do professor de cidade, e as instituições sólidas e focadas, então, elabora-se um verdadeiro plano de desenvolvimento sustentável, através da governança compartilhada, liderada pela Câmara, sociedade e Prefeitura, buscando e sendo cidade educadora, gestão científica, cidade de excelência. Mostramos alguns problemas ligados ao saneamento, problemas graves, problemas que precisam e serão resolvidos num esforço coletivo de participação da Sanepar, empresa de saneamento do Paraná, o governo do estado do Paraná, as instituições, onde buscaremos o melhor, o top de gestão, participação, desenvolvimento, cuidados com a natureza, com as águas, Londrina, a verdadeira e a primeira ecometrópole brasileira. A cidade das águas limpas, a cidade que tem 84 córregos na sua área urbana, a cidade da excelência da gestão, a cidade das pessoas felizes, a cidade da plenitude, a cidade da vida, a bela e moderna cidade exemplo para o mundo. Sanepar, confirme a sua participação plena nesse programa transformador. Vamos, iniciando pelo saneamento, que tem um impacto tão grande sobre a qualidade da água, sobre a qualidade da vida, desenvolver ações do governo do estado concretas na criação, valorização, promoção, bom uso desse maravilhoso território chamado Londrina e sua região hidrográfica. O desafio é de sermos claros, é de sermos transparentes. O desafio é de reconhecermos nossas fraquezas, nos unirmos e planejarmos o melhor, como a população precisa, como a natureza precisa, como o povo precisa, como a nossa inteligência precisa. A ecometrópole é possível. A ecometrópole é construída com a nossa ação, com o nosso olhar, com o nosso esforço. Sanepar, parabéns por tantos indicadores, pela grandeza da empresa que você é. Está feito então o desafio de já na apresentação desse documentário para o público na Câmara de Vereadores, a gente possa ter as respostas adequadas e o compromisso pleno da empresa e do governo do estado de que nós vamos trabalhar para a plenitude, para a valorização, para o enriquecimento do nosso povo, para a nossa felicidade interna bruta, aonde atingiremos o verdadeiro desenvolvimento sustentável através da gestão compartilhada, articulada pela Câmara de Vereadores, sociedade, prefeitura, empresas e instituições do governo estadual e federal. No conceito de cidade educadora, com gestão científica, cidade de excelência e sustentável. www.ecometropole.com, Facebook/Ecometrópole. Participe, todos integrados, online, com ações verdadeiras de transformação. Obrigado, ambientalista João das Águas, outubro de 2012.